Diz aí pra mim, você já precisou fazer algum furo retinho para algum projeto de marcenaria que você estava fazendo? E quando você tem só furadeira no manual, daí a coisa complica, né? Não. Tem formas de fazer furação reta com furadeira manual. E nesse vídeo eu vou te mostrar 4 dessas formas. Desde a mais básica, mais simples, até algumas um pouco mais sofisticadas. Bom, deixa eu começar aqui com um resumo do que a gente vai ter no vídeo de hoje então. A primeira forma de você furar reto é usar prática com a furadeira. Você consegue, tá? Você consegue desenvolver essa habilidade, mas demanda um pouquinho mais de tempo. Mas se você usar a prática no uso da furadeira com uma técnica de marcar a madeira de forma diferente, você vai ter bons resultados e isso vai atender grande parte dos seus projetos. Para melhorar um pouco isso e não precisar ficar fazendo marcações adicionais na madeira, você pode construir um gabarito como esse daqui. 2 pedaços de madeira cortados no esquadro perfeitinhos e colados. Isso aqui atende a grande maioria dos hobbyistas, dos marceneiros de final de semana. Você consegue ter resultados quase perfeitos com 2 pedacinhos de madeira. Já vou mostrar como usa também. Depois a gente tem aqui uma opção um pouquinho mais complexa, que demanda mais tecnologia para construção. Não é todo mundo que tem acesso, tá? Isso aqui eu desenhei no computador, é uma guia para furadeira. Eu desenhei essas peças aqui no CAD, produzi numa impressora 3D e montei com algumas ferragens aí que você encontra facilmente na internet. Essa guia aqui permite mobilidade com a sua furadeira manual. Você pode ir furar em diversas posições diferentes e ter furos perfeitos em 90 graus, alinhadinhos, tudo bonitinho. Não é uma coisa que todo mundo tem acesso, eu pretendo ainda trazer mais detalhes, mas por enquanto ainda faltam alguns ajustes. Isso aqui é um protótipo, eu ainda estou testando, mas já está atendendo muito bem. E aqui eu tenho um outro gabarito que literalmente transforma a minha furadeira manual em uma furadeira de bancada. Tá, é claro que não é a mesma coisa, mas o resultado é perfeito. Depende da paciência e da técnica que você empregar para construir o gabarito, é claro. Eu não vou mostrar como construir o gabarito, porque eu copiei esse projeto da internet. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui embaixo, na descrição, para você poder acompanhar o projeto original. Eu simplesmente acompanhei esse vídeo e fui construindo o meu aqui, com MDF, corrediça de gaveta e algumas ferragens básicas que você encontra em qualquer loja de ferragem. Aqui você tem inclusive um limitador de profundidade que te permite fazer a furação com a profundidade ideal para o seu projeto. Então é algo que vale a pena você, marceneiro de final de semana, dedicar aí, de repente, um dia todo para construir, testar, ajustar ele bonitinho, porque vai ser uma mão na roda para os seus projetos. Mas agora chega de conversa e vamos ver na prática como tudo isso funciona. Bom, a primeira coisa que você precisa para fazer furações retas é praticar o uso da furadeira. Tá? Se você pega a furadeira que vai fazer um furo, ó, você pode ver até na câmera que está torto. Mas por incrível que pareça, tem gente que faz assim e acha que vai ter bom resultado ainda. Você tem que praticar o uso da furadeira. Então você vai pegar um pedaço de madeira e você vai tentar deixar a sua furadeira o mais reto possível e depois que você fez a furação você vai medir para você ver se você está próximo daquilo que você quer. Então você precisa dessa prática, você precisa desse exercício para você começar a entender como você tem que posicionar a furadeira para fazer a furação na madeira. Esse é o primeiro exercício. Só que se você simplesmente vir aqui e marcar essa madeira e fizer um furo, dificilmente, mas dificilmente você vai ter um resultado perfeito. É raro você conseguir acertar, mesmo com muita prática. Então, para contornar esse problema de cada vez você ter uma posição diferente na furadeira, você usa uma técnica diferente para marcar a madeira na hora de furar. O que você vai fazer? Você vai pegar essa madeira aqui, você vai pegar um esquadro, uma régua, ou sei lá o que você vai usar para marcar, vai ajustar para fazer a sua marcação e você vai marcar essa madeira não só de um, mas de ambos os lados, dos dois lados. Então você vai vir aqui, você vai fazer a marcação dessa madeira de um lado, marcou bonitinho. Você vai virar a madeira e você vai marcar do outro lado também. Na hora de fazer a furação, o que vai acontecer? Você vai começar a furação desse lado aqui na marcação e você não vai furar ela até transpassar a madeira. Tá? Você fura mais ou menos até a metade, você vira e do outro lado você fura na outra marcação. E o que acontece quando você faz essa marcação de ambos os lados e você fura um pouquinho de cada lado? Por mais que a sua furação não seja perfeita, o começo da furação foi certinho na marcação. Depois ela começa a desviar um pouquinho a trajetória lá dentro da madeira. Mas quando você faz do outro lado,
você faz a mesma coisa. Começa no lugar certinho e desvia a trajetória no centro. Esses furos vão se encontrar lá no meio da madeira. Então você vai ter nas duas bordas, nas duas extremidades da madeira, o furo certo e lá no meio talvez ele não esteja certinho. Mas para passar um parafuso, você força um pouquinho, ele passa e ele vai ficar certinho do jeito que tem que ser, porque você furou certo nas duas faces da madeira. Tá? Então essa é uma técnica. Você marcar a madeira de ambos os lados, furar metade de cada lado e daí você tem um resultado mais próximo do ideal. Qual que é o abacaxi dessa situação aqui? Se a sua madeira não tiver cortada certinha no esquadro de todos os lados, a sua marcação também não vai ficar perfeita. Logo, a furação que você faz não vai ficar certinha, porque talvez, por exemplo, se você cortou essa madeira aqui e aqui ela ficou com meio milímetro a menos nesse canto do que nesse. Quando você vai marcar aqui, essa marcação vai ficar meio milímetro mais para dentro, mais para o centro aqui. Então quando você for furar, o seu furo também vai ficar meio milímetro de inclinação. Então se a madeira não estiver cortada perfeita, não vai funcionar. E você precisa sim um pouco de prática com a furadeira, porque senão mesmo marcando dos dois lados você vai ter um furo muito torto na parte central e você não vai conseguir fazer os dois se encontrarem. É difícil, mas eu já vi acontecer em madeiras mais espessas, inclusive comigo. Para você contornar isso, como que você pode fazer? 2 pedacinhos de madeira, cortados perfeitos no esquadro, aqui a base dele com essa borda aqui tem que ser esquadro perfeito, cortado bonitinho, colados um no outro. Uma bordinha aqui sobrando na ponta. E o que você vai fazer? Você vai usar ele como auxiliar, como guia para fazer a furação. Então você apoia a base na madeira e você apoia a broca aqui nesses cantos da madeira. Assim você começa a furação certinho. Quando a furadeira trancar aqui nessa parte do gabarito, você pode fazer ele um pouquinho mais estreitinho, se for o caso. Quando a sua furadeira travar aqui, você tira o gabarito e segue furando sem o gabarito, sem a madeirinha. Então isso aqui vai te auxiliar muito porque te traz produtividade, evita de você estar marcando de ambos os lados e é mais preciso do que a marcação de ambos os lados. Isso aqui atende a grande maioria dos projetos de um robista, de um marceneiro de final de semana. Então aqui são as duas formas mais simples de você fazer a furação. Vamos agora para as mais complexas um pouquinho. Uma guia de furadeira como essa daqui, primeiro você vai encaixar a sua furadeira nesse suporte aqui e daí a furadeira vai correr paralela aqui nessas guias e em 90 graus em relação à base. Então isso aqui te traz a garantia de que você vai deixar a furadeira descendo retinha aqui na hora de fazer a furação. Então a primeira coisa é encaixar a sua furadeira aqui nesse suporte, colocar nas guias aqui onde a furadeira vai correr e depois é só você apoiar essa base. É claro que você precisa segurar ela firmemente sobre a madeira que você vai estar furando, porque se você deixar ela inclinar um pouquinho na hora de você fazer a furação, o furo não vai sair perfeito, tá? Não tem como. Então é assim que funciona. Encaixou a furadeira, ela vai descer certinha, retinha, usando aqui as guias e você vai ter um resultado melhor aí nas suas furações e você continua tendo a mobilidade da furadeira manual. O funcionamento desse outro gabarito aqui é basicamente a mesma coisa. Você precisa colocar a furadeira aqui nessa parte frontal, no suporte que foi construído para ela. E ela vai correr aqui usando as corrediças de gaveta. Tudo isso aqui tem que estar perfeitamente ajustado em relação à sua base para que o resultado das suas furações seja satisfatório. Depois que você montou a sua furadeira aqui, bom, daí é básico. Isso aqui é uma guia de furadeira, só que ela é um pouquinho menos móvel do que a outra, digamos assim. E o processo de construção dela foi diferente, mas o resultado final é basicamente o mesmo. O resultado final, a precisão de uma furação feita com um gabarito como esse, ele vai depender do ajuste que você for capaz de fazer na hora de construir esse gabarito. Tá? Então você precisa muitas vezes testar, muitas vezes desmanchar uma partezinha do gabarito durante a construção e montar, fazer ela de novo, para deixar o resultado perfeito. Então isso aqui envolve muito teste. Tá? Não é simplesmente montar e achar que vai sair perfeito. Não, você precisa testar, ajustar e refazer algumas peças algumas vezes até você chegar no resultado perfeito. Mas é um gabarito muito útil e vale a pena você construir. Bom pessoal, por hoje é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e acima de tudo eu espero que tenha sido útil. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, ela é bem-vinda aqui nos comentários. E alguns avisos para a gente terminar aqui, ó. Essa guia de furadeira que eu produzi aqui, ela ainda está em fase de teste, eu estou aperfeiçoando algumas coisas.
Então, quando eu tiver uma versão final e definitiva, eu vou fazer um vídeo falando só sobre ela. Como, por exemplo, a possibilidade de você adquirir o desenho, as peças, como construir, enfim, mais detalhes. Mas isso quando sair a versão final. Não sei quando vai ser. Esse gabarito aqui, eu construí ele com base num vídeo gringo do cara que construiu o gabarito que eu acho que é o original, nunca tinha visto um antes. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quer construir um como esse aqui, é só seguir o passo a passo do vídeo. Vai ter que adaptar alguns materiais para a nossa realidade aqui, mas dá para fazer o passo a passo do vídeo lá certinho, que vai funcionar. Você consegue chegar a um resultado como esse, tá? Então, como eu não criei nada, eu não vou ensinar você a fazer, porque não é obra minha, não fui eu que fiz, eu simplesmente copiei o projeto. E sobre aqueles suportes de furadeira que você encontra nas lojas para comprar, por que eu não falei sobre eles? Porque eu acho que eles não valem o que eles custam. Eu tive a oportunidade de testar duas marcas diferentes e a precisão deles é muito ruim. Uns mais carinhos um pouco aparentam ter uma precisão melhor, mas daí se é para você pagar 250, 300 reais num suporte de furadeira, então bota mais 200 em cima e compra uma furadeira de bancada das mais comunzinhas ou até uma furadeira de bancada usada. É a minha opinião. Eu acho que eles não valem o que eles custam. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal e eu te vejo numa próxima oportunidade.